Olá, seja bem-vindo à aula 4, Cibersegurança para uma força de trabalho remota. Talvez um dos pontos mais críticos e importantes, né, da migração para um sistema de trabalho remoto é a cibersegurança. Então, o que é cibersegurança, né? Segurança cibernética é a implementação de métodos para prevenir ataques aos sistemas de informação de uma empresa, né? Isso é feito para evitar a interrupção da produtividade do negócio. A segurança cibernética não inclui apenas o controle do acesso físico ao hardware do sistema, mas também protege contra perigos que podem surgir através do acesso à rede ou injeção de códigos maliciosos, né? Como vírus, cavalos de Troia e atualmente muito em vigor o ransomware, né? Então, cibersegurança é tudo aquilo que são medidas preventivas, né, para evitar algum tipo de ataque ou invasão do seu sistema de segurança, do seu hardware, do seu notebook, do seu ativo em geral, ok? Recomendações para segurança da informação, né? Então, primeiro, assim, a gente deve pensar sempre nas pessoas, ou seja, treinamento, conscientização, ter políticas claras, né, processos, orientação. Depois a gente vai para a parte de processos e tecnologias, né? Então, é o tripé aí de um processo, né, sistêmico, né? Então, os funcionários são a primeira linha de defesa, né? E, por vezes, são insegurança da informação. A gente costuma dizer que tem 3 níveis de segurança, né? Segurança física, segurança técnica, né? E o último nível é a segurança organizacional, que são as políticas e os procedimentos, né? E que envolvem as pessoas, né? Então, os funcionários são a primeira linha de defesa, né? E são a parte, digamos assim, mais vulnerável, né? A equipe que trabalha remotamente pela primeira vez pode não estar familiarizada com as políticas e processos de organização aplicáveis a ambientes de trabalho remotos, né? Então, a importância da conscientização, da educação, do treinamento, da orientação, né? Recomendações para segurança da informação. Todo pessoal deve receber treinamento de conscientização sobre segurança que enfatize a importância de segurança da informação. Conheça as políticas de segurança da organização, conheça os processos que se aplicam ao teletrabalho, conheça os fundamentos, né, no Brasil, da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que já está em vigor desde agosto de 2020, né? E agora ela passou a ser um direito do cidadão, né? Inclusive, né, como está no Código do Civil, né, com a obrigação do Código Civil, um direito adquirido. Então, as empresas precisam, né, e devem, né, zelar pelos dados pessoais, né, de pessoas físicas, de consumidores, né? Então, já é um direito do cidadão, ok? Bom, considerações sobre cibersegurança, né? As organizações devem agir rapidamente para mitigar os riscos de segurança cibernética criados com uma mudança repentina para o trabalho remoto, né? O Facebook permite que funcionários trabalhem em casa permanentemente, né? Shopify anunciou que se tornará digital por padrão, né? Então, o que é importante? Avaliar seu perfil de risco de segurança cibernética em constante mudança, né? O que se recomenda é seguir uma norma de referência, como a ISO 27005, por exemplo, que é a norma de referência para proteção, né? Avaliação de riscos de segurança da informação, né? Estratégia, ter uma estratégia cibernética, né? Então, desde a detecção até o tratamento, classificação, né? E mitigação daquele risco. Treinamento e exercícios cibernéticos, exercícios de mesa, que são os testes de simulação que a gente faz para testar a política, o procedimento, a execução, né? E o envolvimento envolvendo hackers éticos. Aí, num nível mais avançado, as empresas podem contratar serviços de hackers éticos para simular uma invasão, né? E por aí verificarem quais são os pontos mais vulneráveis, os que têm maior risco, né? Para aí criar toda uma estratégia, né, de proteção e prevenção, né? Então, aqui, como a gente sempre diz, né, é melhor prevenir do que remediar, né?
recomendações para a segurança da informação, né? As organizações devem agir rapidamente para mitigar os riscos de segurança cibernética criados por uma mudança repentina pelo trabalho remoto, né? Então, assim, muitas empresas foram, né, para o trabalho remoto devido a esse cenário de pandemia, mas não se planejaram, né? Não tiveram todo esse cuidado e, por vezes, sofreram algum tipo de impacto, né? Então, conscientizar-se no ambiente físico, tentando evitar que informações confidenciais sejam vistas por pessoas não autorizadas, né? A norma ISO 27001 de segurança da informação, ela prega que a segurança da informação a gente consegue, tem, na verdade, 3 pilares, que são a confidencialidade, a integridade, né? E a disponibilidade. Então, esse primeiro quesito, conscientizar, né, tentar evitar informações confidenciais sejam vistas por pessoas não autorizadas, já é um requisito de segurança, né? Os processos de segurança da informação devem ser mantidos atualizados, revisados, testados, comunicados, formalizados, né? Não adianta você ter uma política e deixá-la parada lá, pendurada, né, na parede ou distribuída para os seus colaboradores sem explicar, sem formalizar, sem comunicar, sem treinar, né? Então, não adianta, o documento por si não é efetivo, né? O uso de tecnologias que garantem a proteção dos dados de pagamento permitem que o pessoal remoto execute seus trabalhos com segurança, né? Então, geralmente, o que as empresas fazem é ter canais seguros de conexão ao servidor da empresa, ao servidor em nuvem no provedor, né, utilizando um sistema que a gente chama que é a VPN, né, Virtual Private Network. Isso garante, né, uma comunicação fechada, né, mais segura, né, do acesso do seu colaborador, do usuário final, né, do notebook dele até um sistema da empresa, ok? Recomendações para segurança da informação. Ele usa autenticação multifator, né, para todos os acessos remotos à rede originados de fora da rede da empresa, ou seja, quando você se loga, né, você tem um mecanismo de segurança, né, de autenticação, né, ou seja, você entra com as suas credenciais, login sem, e por vezes, né, você pode ter tem várias formas de multifator, por exemplo, enviar um SMS para o telefone do colaborador cadastrado, para o e-mail, né, de repente alternativo que ele tem, enfim, tem várias formas, tem o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator também. Então, o importante é ter, né, um recurso adicional, não só garantir a segurança através de credenciais de login e senha, né? Aplicar uma política de senha forte e proibir o uso de senhas compartilhadas, né? Principalmente entre recursos do mesmo departamento. Às vezes você utiliza um sistema lá de contabilidade que você tem credenciado lá, né? Criado apenas um usuário, né? Então, o usuário lá do RH ou da contabilidade, por exemplo, né? E aí são 3 recursos que utilizam e compartilham mesmo as mesmas credenciais de login e senha, né? Isso não é uma boa prática, tá? Educar a equipe sobre a importância de proteger suas senhas e outras credenciais de autenticação contra acesso não autorizado, né? Então, sempre verificar e monitorar o uso de credenciais, né? Certificar-se que todos os sistemas usados pela equipe remota tenham patches atualizados, proteção contra malware, recursos de firewall para proteção contra ameaças baseadas na web, né? Então, sempre sistema operacional Windows, né? O Office, sempre com as atualizações em dia, né? Por quê? Porque um atacante, ele vai explorar exatamente esse tipo de vulnerabilidade, ele vai fazer uma varredura, uma checagem, né, dos ativos da empresa, dos equipamentos, e aí ele vai tentar buscar por algum tipo de vulnerabilidade conhecida e que ele possa explorar, né? Então, essa é a porta de entrada dele. Desinstale ou desative aplicativos e software desnecessários para reduzir a superfície de ataque de computadores e laptops, né? É importante que a empresa tenha uma política de uso aceitável de ativos, né? Ou seja,
tem uma lista de softwares homologados pela empresa, né? Por função, por cargo, entender, onde, né? Por exemplo, um analista de vendas, né? Ou um gerente de contas, quais os softwares que ele pode acessar, né? Com que autoridade, com que permissão, né? Então, tem que se ter todo esse controle, né? Então, quem pode acessar o que e quando, né? E implementar controles de acesso, né? Para garantir que apenas as pessoas cujas funções exigem acesso a informações confidenciais tenham acesso, né? É o quesito da confidencialidade, né? Recomendações para segurança da informação ainda. Continuando, usar apenas comunicações seguras e criptografadas, né? Que é um recurso de segurança, né? De embaralhamento e por mecanismo de senhas, né? Troca de senhas. Por exemplo, uma VPN, que é a Virtual Private Network, que comentei agora há pouco, configurar remotamente para proteger todas as transmissões para dispositivos remotos que contêm informações confidenciais, desconectar automaticamente nas sessões de acesso remoto após um período de inatividade, para evitar que conexões inativas abertas sejam usadas pelo acesso não autorizado, né? O que é isso, por exemplo? Você vai tomar um café, né? De repente você está num coworking, por exemplo, né? Um colega te chama, você vai tomar um café com ele, e o que acontece? Você esquece a máquina desbloqueada. Então, alguém, de repente, pode estar acessando, né, alguma informação privilegiada através do seu computador, através do seu acesso, né? Então, limitar o acesso aos componentes do sistema e informações confidenciais apenas para aquele cujo trabalho requer tal acesso. Garantir que os planos de resposta a incidentes estejam atualizados com detalhes de contato precisos para o pessoal-chave. De novo, né, tem uma política, procedimentos formalizados, comunicados em caso de algum incidente, né, um vazamento de dados, por exemplo, saber informar quem e saber qual que é o nível de escalação, né? Então, eu abro um chamado para o analista de segurança ou um analista de rede da empresa, ele verifica conforme o caso, ele aciona o seu gestor, o gestor aciona um time de segurança, né? E por aí vai, né? Os procedimentos para detectar e responder a possíveis vazamentos de informações podem ser diferentes para incidentes originados em ambientes de trabalho remoto, né? E muito importante, né? Então, todas as empresas nacionais precisam se adequar, né? A LGPD já é uma obrigação. As equipes de TI devem estar preparadas para identificar chamadas fraudulentas de pessoas que afirmam ser usuários remotos. Deve haver um processo para a equipe confirmar sua identidade quando o suporte remoto de TI for necessário, né? Isso é o típico o típico, né? Caso de um ataque de engenharia social, né? Então, o atacante ele se faz passar por um membro, né, um colaborador, liga para o time de suporte, de repente para resetar sua senha, criar uma credencial, e aí ele encontra uma brecha para fazer o seu ataque, né? Então isso é muito comum. Bom, vamos ver alguns termos aqui, né? Engenharia social, suplantação de identidade, que é o phishing, ou seja, você, por exemplo, o atacante te envia um e-mail se passando por um membro da equipe de TI, por exemplo, e pedindo para você clicar num link, né, para confirmar ou trocar suas credenciais, sua login e senha, né? Software malicioso, malware, então nunca instalar softwares piratas em computadores corporativos, né? Tem uma política de bloqueio de portas USB, por exemplo, né, para evitar vazamento de dados e possíveis infecções também. Worms, né, que são também formas de software malicioso, né? Roubo de identidade, né? Cavalo de Troia, que são principalmente naqueles sistemas gratuitos, clique aqui, né? Baixe o seu sistema e dentro daquele software, no download, você recebe uma caixinha de surpresa que você às vezes não consegue visualizar. O seu antivírus, se não tiver atualizado, pode ser que não detecte. E assim o atacante consegue, né? Uma brecha
para realizar o seu ataque, né? Assédio, né? Perseguição cibernética, o cyberstalking, né? Então, já está passando assim, tudo que a gente vive hoje no mundo real, né? No mundo cibernético também ocorre, né? O bullying, o cyberataque, né? Perseguição, né? Ataques de senhas, né? Ataques de migração de serviços para derrubar plataformas, sistemas, serviços, né? O pentest, que é o teste de intrusão, que é contratado, né? São contratados hackers éticos para exatamente simular um ataque e verificar quais as vulnerabilidades, riscos e impactos que isso pode causar. Verificação das etapas, né? Duplo fator. Baixar os arquivos com cuidado, né? Então, sempre na hora de fazer um download, verificar o link, a fonte, né? Questionar a legitimidade dos sites, né? Colocar o cadeado no telefone, né? A senha, por exemplo, como um computador, bloquear o celular e não revelar a localização, né? Então, e aí aqui é um exemplo de um diagnóstico básico, né? Então, sua senha Wi-Fi mudou nos últimos 30 dias, né? A senha do seu computador mudou, a senha do seu e-mail mudou. E o importante da senha tem que ter uma política de criação, não pode ser o famoso 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A senha do seu e-mail mudou, a senha do seu banco mudou nos últimos 60 dias, né? Neste processo também sempre tem um processo formal e informado de como resetar a senha, né? Nossas plataformas, sempre utilizar o duplo fator de autenticação também. Você usa mecanismos de autenticação dupla para acessar os seus sistemas, né? Pessoal de TI, né? Sempre deixar atualizado o sistema operacional, antivírus, né? Utilizar software de proteção antivírus, malware, né? Principalmente em empresas, sempre utilizar softwares pagos, corporativos e não os gratuitos, né? Que os gratuitos podem não ter a eficácia, né? Total aí. Você usa anti-espião para sua webcam, né? Tem certeza que ninguém sabe seus códigos de acesso ao sistema, né? Tem algum mecanismo na sua rede que monitora, né? Ações estranhas, né, de usuários, acessos indevidos, né? Muitas chaves são armazenadas no Word e Excel. Você usa mecanismos de criptografia de chave, você usa sistema de cofre de senhas, né, para não precisar ficar anotando no papel e deixando post-it colado no computador, né? Então, esses são pontos diagnósticos simples que você pode fazer na sua empresa, com seus times, para realmente verificar se pelo menos o básico está sendo realizado, né? Bom, agora a gente vai entrar em outro tópico, que é o pensamento ágil em equipes remotas, né? Operação do ágil, então, equipes colaborativas, entregas, né? Ponderamento e sempre melhoria contínua, né? Então, ou seja, o Agile moderno, né? Então, torne pessoas sensacionais, entregue valor a todo instante, né? Faça de segurança um pré-requisito, né? Uma necessidade hoje básica, né? De qualquer tipo de negócio. Experimente e aprenda rápido, né? Eu gosto muito, né? Quando eu comento de temas Agile, processos, frameworks, estruturas, do Google, né? Ele tem um slogan bem interessante que é fail fast, learn faster, ou seja, se for para errar, erre rápido e aprenda muito rápido com esses erros, né? Então, isso eu acho que resume, né, o que é ser uma equipe ágil, né? Ter uma estrutura ágil, né? VUCA, né? Então, a gente tem a complexidade, a volatilidade, né? A incerteza e a ambiguidade, né? Então, quanto você sabe sobre a situação, né? Ambígua ou incerta, né? E qual o tipo das ações, né? Então, complexo ou volátil. Então, o VUCA é um acrônimo usado para descrever ou refletir a volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade de condições e situações, né? A noção de VUCA foi criada pelo Army War,
College dos Estados Unidos para descrever a volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade do mundo que emergiu após o fim da Guerra Fria, né? Então, é um conceito bem interessante aí, né? O manifesto ágil, né, em grupos, né? Leia e analisa o manifesto ágil, composto de 12, você tem aqui 12 pontos, né? Então, é bem bacana, né? Então, isso aqui eu exploro bastante no meu curso de Scrum, né? É interessante vocês conhecerem, né? Que é o princípio da cultura ágil, né? Então, é importante vocês conhecerem, né? Pessoas ágeis são curiosas e colaboram para criar soluções inovadoras de grande valor que atendem às necessidades das empresas, ou seja, você tem o engajamento, a motivação, a curiosidade como elementos aí. Pessoas ágeis abraçam ativamente a diversidade e a inclusão para criar comunidades onde as pessoas têm um senso de pertencimento e segurança, ou seja, respeito à diversidade, né? Muito comprometimento com a segurança, o sentimento de pertencimento a um grupo, a um time, né? Isso é muito importante. Pessoas ágeis se conectam profundamente com pessoas, empresas e sociedade para criar uma cultura onde a capacidade humana é promovida, valorizada e liberada, né? Então, a criação da cultura, daquela conexão, da parte humana, do foco numa sociedade mais ampla, colaborativa, né? Pessoas ágeis buscam continuamente significado e propósito na vida para criar um impacto positivo e significativo no mundo do trabalho, né? Então, é viver a vida com propósito, né? Fazer as coisas com algum tipo de significado, não fazer por fazer, né? Pessoas ágeis procuram ativamente oportunidade de experimentar e aprender a se adaptar rapidamente e prosperar em um ambiente de mudança, ou seja, então, os quesitos de adaptabilidade, experimentação, né? Pessoas ágeis promovem transparência entre organizações e equipes para permitir confiança, senso de propriedade e auto-organização. Então, os princípios aí de transparência, senso de propriedade, senso de responsabilidade, auto-organização, que áreas são autogerenciadas e auto-organizadas, né? Então, esse é o princípio. Os líderes, eles indicam a direção e as limitações e o caminho, quem decide é o time, a Agile, né? Pessoas ágeis aproveitam o poder de ultrapassar limites para facilitar a colaboração proativa através das barreiras organizacionais, né? Então, ser multifuncional, ter um time colaborativo, muita comunicação toda hora, todo instante, né? E o senso, né, de aprendizagem, né? O lessons learned, a retrospectiva é sempre importante. Todos esses pontos vocês podem aprender, né, ou ter conhecimento no curso gratuito de Scrum Foundation, né, que também é uma formação básica, né, mas formação oficial da Certiprof, né, então vocês podem procurar este meu outro curso também, para quem quiser se aprofundar nesse conceito, ou se for de TI, né, muito importante hoje, a maior parte das corporações, eu diria, né, já utiliza algum tipo de framework ou estrutura ágil, né? Principalmente empresas de tecnologia, né? Bom, o Manifesto Ágil, né? Em 12 de fevereiro de 2001, 17 especialistas e críticos em programação se reuniram para discutir técnicas e processos de desenvolvimento de software, né? Então, na reunião, o termo métodos ágeis foi cunhado para definir os métodos que estavam surgindo como uma alternativa às metodologias formais que eram consideradas excessivamente pesadas, rígidas, devido à sua natureza normativa, com forte dependência de planejamento detalhado, antes do desenvolvimento e longe das necessidades dos clientes. Ou seja, a metodologia de desenvolvimento em cascata. Você faz um planejamento uma vez amplo, detalhado, precisa de muito controle, você precisa de um gerente de projetos acompanhando todas as fases. Não permite mudanças no meio do caminho, né, até a entrega final. Então, é um ciclo muito demorado, né?
E às vezes o que você entrega já perdeu o valor, né? Então esse é o ponto que foi mais discutido, né, na criação do Manifesto Ágil. Os membros da reunião resumiram os princípios sobre os quais os métodos alternativos se baseiam em 4 postulados que dão lugar a 12 valores, que foi cunhado como Manifesto Ágil, né? E aí a gente tem os times, o Scrum, né, é um framework, uma estrutura de metodologia, né, para projetos, né, com equipes distribuídas, colaborativas e auto-organizadas e auto-gerenciadas, né? O Scrum hoje representa aí, dentro de estruturas ágeis, né, cerca de 50% ou mais, né, de times ágeis utilizam este framework, né, como forma de metodologia de trabalho no mundo, né? Então ele é um dos mais utilizados atualmente, né? Scrum é leve, fácil de entender, extremamente difícil de dominar, né? Então tem todos os rituais, artefatos, né? Que aí você parte de um entendimento, né, dos requisitos de negócio, né? Desses requisitos você transforma isso numa declaração de visão do produto, você chega a um que a gente chama de backlog do produto, né? Que é a visão de todas as features, características funcionais que o produto ou solução deve ter. E aí você fatia isso em partes, né? Que são pequenos entregáveis durante um período de tempo definido. Pode ser, por exemplo, 4 semanas. Em 4 semanas, você pega toda essa lista do backlog do produto, que é a visão final do produto, né, geral, final do produto, para fazer o seu desenvolvimento, né, em períodos de tempo fixos, que a gente chama de sprints, né, e aí cada sprint tem a sua meta, né, o seu backlog lá, conjunto de características vai ser entregue, né, conforme o planejamento do time, né, e aí você, no final de 4 semanas, por exemplo, que é o período básico, assim, que uma sprint pode ter, você tem durante o desenvolvimento, né, você vai ter as metas da sprint, que aí você cria o sprint backlog, e aí você tem todo o desenvolvimento, testes e a entrega, né, daquela sprint, daquele pedacinho, daquele entregável, né, como um módulo funcional, né? E durante isso você tem as reuniões de daily, que a gente chama, que são reuniões de 15 minutos para alinhamento do time, né? Então, essa é a metodologia, né, a forma macro, né, da metodologia das cerimônias dos artefatos, de uma forma bem resumida, né? Então, você faz o controle de processo empírico, né? Você tem a auto-organização dos times, o time super colaborativo, né? Percepção de valor, né? E aí você faz projeto, né? O tempo atribuído na janela de tempo que é sprint, aí você faz todo o desenvolvimento, né? Os métodos da equipe auto-organizada, né? Então, continuamente atualizar conhecimento e habilidades, entregar resultados tangíveis que tragam valor a cada sprint, né? Então, entregar sempre um pedacinho do seu sistema, do seu produto funcionando, compreender a visão do projeto, né? Aproveitar o conhecimento da equipe que é multifuncional. Então, numa equipe geralmente são de 3 a 9 pessoas, né? E cada pessoa, a maior parte do time Scrum, ele é multifuncional, ele conhece várias coisas, consegue trabalhar em várias atividades diferentes, né, que se complementam. Buscar trabalho proativamente, né, fazer o trabalho por si mesmo, né, cada um sabe das suas responsabilidades. E estar aberto às a novas aprendizagens, né. Então, no Scrum, a colaboração é muito importante, né, então, sensação de consciência, articulação, apropriação daquela atividade, da responsabilidade da entrega do time, né? O time como um todo, unido, né? Então, todos caminham juntos, né? Em busca de uma mesma meta.
né? Então, colaboração no Scrum refere-se ao time central do Scrum trabalhando e interagindo junto com as partes interessadas, chamados stakeholders, né? Para criar e validar os resultados do projeto. Então, essa interação entre os clientes, os usuários e o time de desenvolvimento é muito importante, né? Retrospectiva, né? Que é uma retrospectiva ágil, é o nome da reunião em que a equipe analisa a forma de trabalhar para sua melhoria contínua, né? Então, a gente sempre pratica PDCA, Plan, do Check, Act. A cada interação, a cada nova sprint, né? Feito uma retrospectiva para saber o que foi bom, o que foi ruim, o que dá para ser melhorado para otimizar o processo, né? Muito bom. Trabalho remoto, né? A Lei de Melhoria do Trabalho Remoto estabelece que cada agência executiva deve incorporar o trabalho remoto ao plano de continuidade de operações dessa agência, né? O trabalho remoto é recomendado na Diretiva de Continuidade Federal, Programa Nacional de Continuidade de Requisitos do Poder Executivo Federal, né? Então, isso aqui é uma lei lá dos Estados Unidos, né? Lá o trabalho remoto é regulamentado, né? Bom, o que é a definição de trabalho remoto, né? O trabalho remoto é um contrato de flexibilidade trabalhista em que um funcionário, um colaborador exerce suas funções e responsabilidades pertinentes ao seu cargo, ao seu papel dentro daquela organização, né? A partir de um local de trabalho aprovado, diferente do local onde o funcionário normalmente trabalharia, ou seja, fora das dependências da empresa, do escritório, né? Então, ele pode trabalhar num cowork, ele pode trabalhar na sua casa, né? Esta definição de teletrabalho não inclui qualquer parte do trabalho realizado durante uma viagem oficial, trabalho móvel, né? É diferente o conceito. Às vezes, por exemplo, você tem times de vendas, por exemplo, que se deslocam, né? Por exemplo, gerentes de vendas nacionais, regionais, eles se deslocam muito e aquela ocasião, naquele cenário, ele se conecta remotamente e trabalha, né? É diferente. O trabalho remoto é aquele time que trabalha por um período maior, né? Praticamente aí, durante a pandemia, a gente teve equipes que trabalharam a semana inteira, o mês inteiro, remoto, né? Então, essa é a definição de trabalho, né? Ao longo dos anos, muitos outros termos foram usados para definir o trabalho remoto, né? Teletrabalho, arranjo de trabalho flexível, local flexível, né? Exemplos de documentos de trabalho remoto, né? Então, aí a gente tem alguns tipos de contratos aí, né? Flexibilização das horas, né? Muda as métricas, os indicadores, né? Como é que eu vou ser medido, né? Acompanhado, monitorado, né? Bom, alguns exemplos de trabalho móvel incluem auditorias de sites, inspeções no local, né? Pesquisa, administração de propriedades, trabalho realizado durante o trajeto, viagem de serviço temporário. Ou seja, trabalho móvel não é trabalho remoto, né? Trabalho remoto, você realmente trabalhar uma grande parte, a maior parte do seu tempo de atividade, né? No seu papel, no seu cargo, né? De uma posição, de uma localidade que não seja seu escritório, né? Ou sua empresa. Então, você está fisicamente longe da sua estrutura, né? E dos seus times, né? Bom, o horário de trabalho remoto pode variar, sujeito à gestão de aprovação. Os horários podem ser rotinas, que significa contínuos regulares, por exemplo, todas as terças e sextas-feiras de cada semana, né? Tinham muitas empresas que adotavam assim, uma vez por semana, por exemplo, às sextas-feiras trabalhou de casa, trabalho remoto. Outras 2 a 3 vezes por semana. Na pandemia, isso virou trabalhar mensal, remotamente, né? Ou situacional, que significa que o trabalho remoto é aprovado caso a caso, onde as horas trabalhadas não fazem parte de uma programação contínua e regular previamente aprovada, por exemplo, como resultado de mau tempo, consulta médica, questões de trabalho especiais. Em outros casos que o trabalho remoto é utilizado, por exemplo, no caso de uma pane, né? Ou, sei lá, greve de ônibus, metrô, transportes, né? As organizações antes da pandemia utilizavam, né, a modalidade de trabalho remoto por um período pequeno, né,
para poder continuar com a execução das suas atividades, né? Sem ter que ter o time tudo instalado nas suas instalações, né? Trabalho remoto, né? Por exemplo, nessas situações é algumas vezes referido ao trabalho remoto episódico, intermitente, não programado ou para esta afinidade, né? Então, trabalho eventual remoto, né? Benefícios do trabalho remoto, então, reduzir o tempo de viagem, estresse de locomoção, né? Então, as pessoas trabalham com mais qualidade de vida, né? Estão mais descansadas, né? Tem impacto positivo no meio ambiente, né? Porque aí você evita de utilizar o carro, utilizar transporte, né? Oferece maior flexibilidade, às vezes os pais aí têm que deixar os seus filhos numa creche, por exemplo, então ou tem que passar um tempo com os seus, sei lá, você tem algum dependente que precisa de um cuidado maior, melhora o desempenho e a produtividade, fornecendo ambientes sem distrações, né? Trabalho remoto oferece acomodações razoáveis para as pessoas com deficiência e dos custos pessoal, né? Porque o colaborador está trabalhando, né? Normalmente em suas residências, né? E aí um grande benefício do trabalho remoto também é que ele é inclusivo, né? Então, você pode contratar colaboradores aí com algum tipo de deficiência, né? De mobilidade, por exemplo, né? Você pode trabalhar da sua casa. Isso é um processo bem interessante, que ele é bem inclusivo, né? E também você pode ter profissionais sêniores, né, que já se aposentaram, por exemplo, trabalhando como consultores, né? Isso é bem legal também, né? É uma opção aí. Fatores de sucesso do trabalho remoto, né? Gestores trabalhadores remotos definem os detalhes do contrato de trabalho, ou seja, tem que ter uma política, tem que ter um termo de responsabilidade. Eles verificam com frequência, então tem que ter uma forma de monitorar que você o colaborador, né, se medir a sua performance, né, através de um critério que seja objetivo e claro e que seja mensurável, né? Os acordos de trabalho devem ser feitos por escrito, formalizado legalmente, né, como um termo, né? Gestores e trabalhadores tomam medidas para garantir que o trabalho remoto funcione para clientes, colegas de trabalho e outras pessoas chaves, né? Então, tudo tem que ser comunicado, né? O pessoal tem que ser treinado, tem que ter mecanismos, né? Plataformas de comunicação, né? Garantindo uma cobertura perfeita das responsabilidades relacionadas ao trabalho, né? A tecnologia apropriada está disponível para apoiar as tarefas atribuídas aos trabalhadores remotos, né? Comunicação contínua e eficaz entre gerentes, trabalhadores remotos, clientes, colegas de trabalho é uma prioridade. Então, a comunicação é muito importante, né? Então, você viabilizar a comunicação, né? Síncrona, né? A cada instante, como por Messenger, WhatsApp, Microsoft Teams, né? E outras ferramentas, né, de mensagem instantânea, ou por comunicação assíncrona, através de e-mail, por exemplo, né? Hoje é muito facilitado, né? Todo mundo praticamente tem uma banda larga, né? Na sua casa de qualidade, né? Você tem acesso pelo celular, você tem plataformas de reunião online, como o Zoom, Microsoft Teams, né? Google Meet, então a tecnologia facilita bastante, né, nessa interação e comunicação, né? Então tem que ter formas de monitorar também, né? Ter critérios, né, de controle, performance, monitoramento, né? Bom, hábitos de trabalho, habilidade para trabalhar com mínima supervisão direta, né? Práticas de trabalho organizadas, boas habilidades de planejamento, ou seja, o trabalhador remoto ele tem que ter um espaço, ele tem que ter uma rotina, né? Isso é muito importante, né? Ele tem que ter interação, né? Ele tem que se sentir próximo, parte de um time, de uma equipe, isso é importante. Ele tem que ter habilidade para cumprir horários, concluir as entregas,
né? Mas aqui ele tem uma qualidade de vida, então ele pode explorar melhor a sua agenda, né? E se planejar melhor para a entrega dos seus compromissos, atividades, habilidades efetivas de gestão de tempo, né? Então, e tem que ter uma comunicação efetiva, tá sempre, né, alinhando com o seu time, com o seu time, né? Seus gestores. Aborde seu gerente sobre trabalho remoto, né? Algumas perguntas interessantes, né? Por que você quer trabalhar de forma remota? O gerente fala, né? Como você acha que o trabalho remoto pode beneficiar seu escritório ou agência? Tipos de tarefas podem realizar durante o trabalho remoto, né? A gente viu que nesse cenário de pandemia que a gente passou, né? Praticamente todos os tipos de segmentos, atividades conseguiram se adaptar bem, né? Ao sistema de trabalho remoto, né? Alguns até ficaram bem mais produtivos e para a empresa foi um ganho, além da produtividade, a performance, qualidade de vida dos seus funcionários, teve ganho também na redução de custos, né? Porque você precisa de menos espaço, você pode, o funcionário ele vai estar, você não vai precisar gastar energia elétrica, condomínio, quer dizer, reduz os custos também de operação, né? Para a empresa para muitas empresas fez bastante sentido, né? Aí é importante, né, sempre avaliar o local de trabalho remoto, proposta de dias por semana para o trabalho remoto, né? Isso é em casos que, por exemplo, o trabalho remoto é opcional, uma vez por semana, 2 vezes por semana, então negociar bem, né? E saber aproveitar bem essa oportunidade, né? Dicas para criar um contrato de trabalho remoto, definir os termos de acordo, estabelecer tipo de trabalho remoto, especificar horários, dias e horas, requisitos adicionais, né, esclarecer qualquer expectativa e suposições, especificar equipes, especificar gastos, listar as expectativas de cada um, resumir os procedimentos de segurança de dados, né, criar políticas, né, formalizar, comunicar, orientar, fazer uma lista de verificação de segurança de autocertificação, né, principalmente com o uso de credenciais, autenticação, duplo fator, explicar as condições de rescisão, de modificação, forma de trabalho. Bom, e algumas preocupações não expressas do gerente, né? Então, assim, você está trabalhando passeando com o seu cachorro, né? Você está trabalhando lavando a roupa, né? Você está trabalhando assistindo televisão, você está trabalhando papeando com amigos no telefone, né? Então, o trabalhador remoto, ele tem que ter muita responsabilidade e o gestor tem que também confiar na sua equipe, né? Então, isso é uma quebra de paradigma, né? Você precisa ter uma forma de monitorar, né? E assim, a entrega, a qualidade da entrega, né? E o prazo é importante. Então, você ter prazos definidos, né? Qualidade de entrega definida, para que você não tenha nenhum impacto, né, na sua operação. Esse é o ponto mais importante, né? Então, o que é combinado não é caro, né? E aí, assim, a entrega, se o colaborador precisou sair um pouquinho, né? Fez uma hora de horário de almoço maior, mas você entregou no prazo, por exemplo, né? É isso que tem que ser medido, né? Não o controle de horas, quantas horas, em que horário ele trabalhou, né? Lógico que, assim, toda mudança, olha, puxa, eu preciso, uma manhã eu vou precisar me ausentar, ir ao médico, tem que ser sempre comunicado e combinado, né? Mas, em geral, isso é uma quebra de paradigma em muitas empresas, né? E aí, assim, como ganhar a confiança do líder, né? Fazer seu melhor trabalho, concluir as tarefas a tempo e no prazo combinados, né? Com a qualidade, né? Exigida, ajudar quando houver pressão, oferecer novas ideias, escrever para novos projetos, trabalhar de forma independente se a necessidade de supervisão próxima, né? Manter seu supervisor informado em caso de alguma ocorrência, de algum evento, relatar o que está acontecendo e relatar o que você alcançou, né? Então, a importância da confiança, né? Tanto do gestor
com relação ao seu colaborador, como do colaborador em relação ao seu gestor, né? De que ele está entendendo, está acompanhando a sua evolução, né? E está te orientando corretamente, né? Então é isso, algumas referências aí de bibliográficas para quem quiser entender melhor, se aprofundar melhor, né? E é isso, né? Então desejo a todos aí, né? Uma boa formação, né? Vocês consigam, né, através desse material, melhorar e se qualificar melhor para a possibilidade de trabalho remoto, né? E estudem, né? Sempre continuem esse estudo conosco, né, com a CertiProf. Tá bom? Então, sucesso a todos. Obrigado.